Para quem não estava em sala e para quem não teve, né, a correção da avaliação, a intervenção de física se dará pela correção da avaliação e uma questão proposta no final da correção. Então vamos à correção. Fiquem atentos à correção, tirem as dúvidas, certo? Anotem aí algo que vocês não tinham percebido ainda. E lá no final do vídeo terá a questão que vocês devem fazer em seus cadernos e me entregar. Lógico, aqueles que tiraram uma nota abaixo de 6. Iniciemos então. Questão 1. Um carro desenvolve uma velocidade de 72 km por hora. Qual a velocidade desse veículo em metros por segundo? Bom, aqui pessoal, nós teríamos que fazer o seguinte. Vamos converter 72 km por hora para metros por segundo. Como que a gente faz isso? Lembrem, se eu tenho quilômetros por hora e vou mandar para metros por segundo, tá? Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se fosse o contrário, a gente iria multiplicar por 3,6. Então aqui fica tranquilo, né? Tudo que temos que fazer é dividir 72 por 3,6. Tirando a vírgula, né, dessa, para a gente não resolver com vírgula, ficaria, acrescenta uma casa no numerador, 720 dividido por 36. E a nossa continha seria esta, 720 dividido por 36. 72 dividido por 36, 2 vezes 36 para 72, nada. Baixa esse zero e baixa esse zero. Alternativa B. Alternativa B. Ok? Bastava dividir, né? Faça a divisão de 72 dividido por 3,6. Algumas pessoas vão questionar, então eu teria que decorar, eu não lembro isso. Então você poderia fazer da seguinte forma. Eu tenho 72 quilômetros, tá? Por hora. Vou transformar 72 quilômetros em metros, então ficaria 72 mil metros. Vou transformar horas em segundos, daria uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Pronto, transformei de quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui eu teria, né, corta, tá? Então, 720 dividido por 36, ó, 720 dividido por 36, iríamos encontrar que em metros por segundo seria 20 metros por segundo. Então, não precisa decorar, né? Se você lembra que é o 3,6, você aplica. Se você não lembra, você pode fazer, né, de uma forma mais criativa, analisando que 72 quilômetros é 72 mil metros e que uma hora é 3.600 segundos. Questão 2. Em uma corrida de 100 metros rasos, um atleta se desloca com velocidade média de 5 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para completar o percurso? Observe, ele está perguntando quanto tempo, né? Quanto tempo? E ele deu a velocidade média de 5 metros por segundo. Disse que a variação do espaço é de 100 metros. E está querendo saber o ΔT. Tudo que nós temos que fazer é aplicar, né, na nossa fórmula que velocidade média é a variação do espaço sobre um intervalo de tempo. Como eu quero é o t, vou isolar o t. Passo o t multiplicando. Então ficaria velocidade média vezes o ΔT é igual a ΔS. Quero o ΔT, então isolo o ΔT e vem o velocidade média que estava multiplicando, vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então ficaria ΔS sobre velocidade média. E temos que agora ΔT, substituindo valores, espaços é 100 e a velocidade média é 5. Resultado, 20 segundos. 20 segundos, alternativa D. Tá? Alternativa D, 20 segundos. Terceira questão
Dois móveis x e y movimentam-se de acordo com as funções horárias, chamando x de A. Então, nós temos que a posição de A é 90 menos 2t. E a posição de B, né, é igual a 4t. A função horária vai nos dar a informação da posição do veículo, né, do móvel, para qualquer tempo, para qualquer momento. Exemplo, aqui na a posição de A, tá, seria igual a 90 metros quando t é igual a zero. No instante zero, a posição inicial é 90. No instante 2, nós teríamos que a posição de A é 90 menos 2 vezes 2, 4, 86 metros. Observem que o 90 representa a posição inicial e o que o menos 2 representa a velocidade, certo? De espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, a função horária de A traz como posição inicial o 90 e como velocidade o menos 2. Já para a função horária de B, nós temos que a posição inicial é 0. Observe que nós não temos a posição inicial. Implica-se dizer que a posição é 0. E a velocidade, quanto que vale a velocidade? 4. Então, velocidade média do móvel B é 4. Ok? Então, se a gente fosse fazer um desenho, aqui a gente pode imaginar uma reta, tá? Onde o móvel A, vou até colocar o móvel A está aqui, ó, móvel A, e o móvel a 90 metros, e o móvel B está na posição 0. Aqui seria 90 e o B está aqui, ó, na posição 0. A velocidade de B, vamos colocar aqui a velocidade de B. O B tem uma velocidade direcionada para lá, tá? Enquanto que o A, a velocidade é negativa, tá? Então, o A tem uma velocidade direcionada para a esquerda. Velocidade de B, tá? Velocidade de B, observe, é 4. E a velocidade de A é o menos 2. Tá? Por isso que está voltando no sentido contrário. Continuando a questão. A posição de encontro e o instante do encontro dos móveis são respectivamente. Então, vamos analisar a questão. Eu tenho o B indo para a direita, eu tenho o A indo para a esquerda, onde o B está na posição 0 e o A na posição 90. E a pergunta é, quando esses móveis vão se encontrar? E outra pergunta, em que posição eles vão se encontrar? Então, vamos só fazer uma análise sem fazer conta nenhuma. A gente vai ver que o B vai encontrar o A no intervalo entre 0 e 90 metros. Ok? No intervalo de 0 e 90 metros. O que a gente pode analisar mais aqui? Para solucionar esse problema, vamos analisar que quando o A encontra o B, a posição deles vai ser a mesma. A gente pode dizer que a posição de A, tá? Esse SA, tem que ser igual a SB. Ora, se não forem iguais, eles não se encontraram. Quando eles se encontram, a posição é a mesma. Fazendo essa análise aqui, a gente já pode resolver a questão sem nenhum problema. A questão é, quando eles se encontram em que posição? Ora, quando eles se encontram, as posições são as mesmas. Então, a gente faz o seguinte, SA igual a SB. Quanto que vale SA? 90 menos 2t. E SB, 4t. Agora, a gente encontra o t em que eles se encontram. 90 é igual a 4t menos 2t, passa para o outro lado com o sinal trocado mais 2t. Agora eu tenho que 6t é igual a 90. 6t é igual a 90, não é isso? 90 é igual a 6t. 6t é igual a 90. t é igual a 90 dividido por 6. 90 dividido por 6, temos 15. Tá? 90 dividido por 6, temos 15. Num instante, 15 segundos. Aí aqui nós temos duas alternativas. Alternativa
B e a alternativa C. Beleza. Agora a questão é, o tempo eu já sei. A posição do encontro. Qual foi a posição do encontro? Bom, a posição do encontro foi no tempo igual a 15 segundos. Agora basta eu saber onde que esse móvel se encontrava no tempo 5 segundos. Ora, pegando aqui a posição do B, bastaria eu fazer a posição de B quando o tempo vale 15. E aí eu teria que fazer 4 vezes o tempo. O tempo é 15. Então, a posição do B seria na distância de 4 vezes 15, 60 metros. Então, o B se encontra na posição 60 metros, quando ele se encontra com o móvel A. Então, se eles se encontram e o B está no 60, na posição 60, o A também tem que estar na posição 60, já que eles se encontraram, não é isso? Então, vamos conferir. A posição de A é igual a 90 menos 2t. Quando t vale 15, né, no instante 15, foi o tempo que nós encontramos para o momento em que ele se encontra. Então, a posição de A para o tempo igual a 15, nós teríamos 90 menos 2 vezes 15, que seria 90. Posição de A é igual a 90 menos 30, 60. Então, tudo certo, né? SA se encontra com SB na posição 60 metros, quando tiver passado 15 segundos. Item correto, B. Temos aqui item B. Quarta questão. Uma moto gasta 3 horas para fazer certo percurso e 80 km por hora. Quanto tempo essa moto gastaria para fazer o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora? Nós já sabemos que se ela gastou 3 a 80 km por hora, se agora a velocidade for de 60, ela vai gastar mais do que 3 horas, certo? Então, essas 2 horas aqui não, a gente descarta. Então, essas 2 horas a gente vai descartar. Por que a gente descarta? A 80 km por hora gastou 3 horas. Se ele for a 60 km, ou seja, se ele for mais devagar, ele vai ter que gastar mais de 3 horas. Então, o item A já não é, tá? O item B também já não é. Ele vai gastar mais de 3 horas. Então, já reduzimos bastante as nossas alternativas. Mas vamos resolver. Vamos resolver a questão. Bom, foi nos dados as seguintes informações. Que a variação do tempo é igual a 3 horas. Tá? 3 horas. E que a velocidade média é igual a velocidade média a 80 km por hora. E agora lançam uma pergunta da seguinte forma: quanto tempo eu teria se a minha velocidade média fosse igual a 60 km por hora? Essa questão aqui dá para resolver do jeito que vocês gostam, fazendo regra de 3, certo? Só tem que ter fazer, né, uma análise de que aqui nós temos uma relação de proporcionalidade inversa. Então, eu não vou fazer por regra de 3, poderia sair por regra de 3, eu vou fazer aqui de uma outra forma, tá? De acordo com como nós estudamos. Observe que eu quero o tempo, tenho a velocidade e eu poderia encaixar nesta fórmula aqui. Velocidade média é igual à variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo. Mas tem um problema. Está me faltando aqui o espaço. Só tenho a velocidade. Quero saber o tempo e me falta o espaço. Ora, a gente pode encontrar o espaço dessa informação. Nessa informação nós temos que o tempo é 3, velocidade é 80. Então nós teríamos o seguinte, que o espaço, tá?
fazendo essa daqui para a gente encontrar o espaço, a gente teria que ΔS é igual à velocidade média vezes a variação do tempo. Então, o ΔS é igual à velocidade, que é 80, e o tempo 3. Então, variação do espaço é igual a 240 quilômetros. Agora eu tenho o espaço que foi percorrido. E eu trago para a segunda informação que foi nos dada. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Velocidade média foi nos dado 60. O espaço nós encontramos que é 240. E o tempo, né, o intervalo de tempo que durou a 60 km por hora é o que buscamos. Então, esse vai multiplicando. Então, ΔT é igual a 240. Né? 60 vem dividindo, então, dividido por 60. Então, ΔT seria igual a 24 dividido por 6, que dá 4 horas. A alternativa correta, 4 horas. Quinta questão. Um ônibus passa pelo quilômetro 30, pelo 30 km de uma rodovia às 6 horas e às 9 horas passa pelo 240 km. Qual o marco 240 km? Qual a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Velocidade média. Vamos pegar as informações direitinho, né? Um ônibus passa pelo quilômetro 30. Isso aqui seria a posição inicial. Quilômetro 30. De uma rodovia às 6 horas. Então, tempo inicial, 6 horas. Quilômetro. Às 9 horas, ou seja, o tempo final é igual a 9 horas. 9 horas. Passa pelo quilômetro 240. Então, a posição final, 240 km. E agora pede-se a velocidade média. Ora, velocidade média é igual à variação do espaço sobre o intervalo de tempo, que nos daria variação do espaço, espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ok? Velocidade média seria igual S final 240 menos o inicial 30, dividido por tempo final 9 menos tempo inicial 6. Isso nos daria 210 dividido por 3, que corresponde a 70. 70 quilômetros por hora. Tá, eu estou trabalhando com quilômetros aqui e tempo em horas. Então, 70 quilômetros por hora, alternativa certa, item A. Bom, era isso, pessoal. Temos aí uma questão de intervenção. Aí vocês façam ela, tá? Me entreguem, copiem no caderno, bem bonitinho, o cabeçalho, legível, coloque o nome. Geralmente falta o nome de vocês, tá? Se possível, coloquem um número também da frequência. E me entreguem na semana. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.